Um oferecimento Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui, sua picanha é nota 10. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, canal 25 e 525 da NET, e programa 2 com o Dr. Diogo Lara, que é neurocientista, médico psiquiatra, como curar ansiedade e depressão. Agora nós vamos falar sobre como curar depressão, porque o primeiro episódio foi um sucesso, e agora nós vamos falar sobre depressão. Seja muito bem-vindo, Dr. Diogo Lara. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui com você. Não tinha como não falar com o mal do século, né? Que depressão realmente é uma doença que aflige a muitas pessoas. Eu já passei por isso, vou falar um pouquinho sobre isso também. E me define para mim, por favor, Diogo, o que é um estado depressivo, né? Ou um estado de tristeza e um estado de depressão patológica. A gente fala, né, muito de tristeza e desânimo, né, quando fala de depressão, e eles fazem parte realmente da depressão, uma falta de energia, mas a depressão tem algo muito mais profundo que não tem na tristeza normal, que é uma quebra da autoestima. Entende? Quando acontecem situações na minha vida, ao longo da minha vida, que minam a minha autoestima e eu passo a ter crenças disfuncionais, né, de que eu não sou capaz, eu não tenho valor. Eu sou um fracassado. Sou um fracassado, eu não mereço coisas boas. Então, tem pensamentos mais pejorativos sobre mim ou sobre a vida, mais negativos, mais densos. Ou seja, afeta o ser. Enquanto que se, vamos dizer, acontecer uma coisa ruim na vida, enfim, que eu ficar triste, eu vou estar com aquela emoção de tristeza e vou vivenciar um luto. Uma perda, por exemplo. Certo. Agora, quando eu, de alguma maneira, a situação que aconteceu me feriu no sentido da minha autoestima, por exemplo, eu não consegui, vamos dizer, eu perdi daí tem várias coisas ao longo da vida. As principais, na verdade, muitas delas vêm na infância. Por exemplo, um pai e uma mãe que ofendem ou uma criança, ou que não dão amor, ou que deixam ela mais de lado, ou bullying na escola. Ou situações, por exemplo, de primeiros romances, enfim, a pessoa ser rejeitada, ou, enfim, passar por uma humilhação, passar por uma traição. Essas situações ferem a pessoa, realmente são espinhos no coração, são quebras nessa autoestima. É isso que vai levar à depressão e daí desregula também sono, apetite, pensamentos de morte, né? Diferente de uma tristeza, um luto, é uma passagem, é um momento que a pessoa também, porque a tristeza também tem sua importância na vida. A tristeza é uma emoção muito rica e, infelizmente, pouco valorizada. A tristeza é a emoção que nos faz largar a mão, deixar para trás o que não serve mais. Deixar para trás o que não serve mais. Ou seja, ela promove uma reforma, essa desconexão necessária que precisa ser feita, né? Então, por exemplo, quando morre alguém, né, que não vai voltar aqui para essa vida, eu vou precisar, naturalmente a gente consegue entender que eu vou precisar me desconectar da ideia de que aquela pessoa está na minha vida. Então, aquela tristeza, ela é vivenciada e precisa ir até o fundo mesmo. E dar espaço para sentir, para que depois você aceite o que aconteceu. E daí vem para um outro capítulo, vai para um novo ciclo, né? Então a tristeza faz esse movimento. E se eu não dou espaço para sentir e fico querendo fazer mil coisas para me distrair desse sentimento, esse luto, por exemplo, ele fica atrapalhado, ele fica obstruído. Você não consegue resolver a situação que aconteceu. Então, mas isso aqui estamos falando de perdas normais. E aqui uma perda como essa, como eu falo, perde alguém, por mais dolorosa que seja essa perda, não necessariamente isso vai afetar a minha autoestima. Pode afetar, sim, um outro aspecto, que é a minha retaguarda, meu suporte, ou minhas conexões. Isso traz uma tristeza, uma melancolia. Sim. Né? Então, isso sim, mas isso, tem a sua densidade. Isso não é a depressão. A depressão é diferente. E a depressão também é uma coisa importante. Que essa depressão, ao desregular todo o sistema, né, de sono, de apetite, sim, isso torna, você vai ficando mais refém, né,
realmente começa a entrar num lugar que é sem controle, refém de uma doença. Quando tem uma doença, a gente fica refém dessa doença, a gente não tem controle. Então, essa e daí muitas vezes, dependendo do grau da situação que acontece e da emoção que está por baixo, a pessoa pode querer morrer ou até se matar. Querer se matar, geralmente, daí tem a ver com culpa e vergonha. São as duas emoções que não se fala muito, mas tem a ver com culpa e vergonha. Culpa de algo que eu fiz ou deixei de fazer, ou vergonha de quem eu sou. Daí isso traz o pensamento, né, de autoaniquilação, ou seja, mas vejam e elas são as emoções mais densas que frequentemente estão por trás da depressão, e a gente fala de tristeza, mas o furo é mais embaixo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Até hoje é minha proteção de tela de celular. Vou mostrar para vocês. Dá para ver? Essa é a minha proteção de tela do celular. Essa foto foi batida em 15 de agosto de 2014. Minha namorada bateu essa foto. Aqui eu estava levantando da depressão. Em 2010 eu tive um episódio muito doloroso. Foi o mesmo ano que eu. Eu também tive. E eu fiquei mais de 2 anos na cama, acordava às 16 horas, levantava, punha um leite com Toddy, cara, um pão com manteiga e voltava a dormir às 20 horas. E já fui tratado para todo tipo de depressão, até que eu me ligo para esse cara aqui, em Porto Alegre. E ele está em Porto Alegre, eu não tinha condições de ir, financeiramente não estava bem. Falou, eu vou vir em São Paulo, num congresso, dar palestra. Você pode ir lá em São Paulo, ali na Avenida Paulista, eu te atendo. Falei, olha, eu não sei se eu tenho dinheiro para te pagar. E pessoas muito próximas de mim falavam assim, por que você não procura um advogado? Falei, para quê? Falou, para aposentar por invalidez. E aí, cara, eu acabo conhecendo esse cara, ele me tira do fundo do poço, me trata uma depressão. Então, em primeiro lugar, você que está passando por depressão ou um problema, procure ajuda. Eu saí disso aqui, para isso aqui. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos lindos. Graças a profissionais como ele, que ajudam, que viveram também depressão, né, Diogo? Que passaram terríveis problemas. E eu não me orgulho disso, mas eu queria também deixar de existir. Eu só não sabia como fazer. Então, se você tem algum filho, alguma filha, algum marido, alguém, procure ajuda. Esse cara inventou aplicativo, entre milhões de aplicativos, ele inventou um aplicativo sobre depressão. Fala um pouquinho sobre esse aplicativo, que nós já falamos no episódio 1. Olha aqui, Diogo. Olha. Desculpa. Porque assim, você poder de sentir fracassado, eu não podia ouvir essa palavra, fracassado. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa bem sucedida, com ISO 9001, acreditado, eu sou sócio proprietário do Fleming. E o canal apareceu num convite do diretor Johnny, e eu falo, eu tenho a missão de vida de ajudar pessoas. Eu já tenho uma vida resolvida profissionalmente, sou muito feliz com 74 colaboradores lá, que eu tenho a missão de vida de ajudar. E eu falava para minha mulher, falei, por favor, me ajuda, eu tenho a missão de vida. Falou, você já ajuda 74 famílias? Eu falei, não, é muito pouco. E milhares que são atendidos pelo laboratório, né? São mais de 90 mil pessoas ao ano que passam lá. E a gente salva vidas. Mas eu falei, é muito pouco. Então, para mim, hoje, tá nesse programa, entrevistando um médico que salvou minha vida, e você que tem depressão aí, puder também procurar ajuda, não deixe de procurar ajuda, né, Diogo? Você também passou por isso. Conta um pouquinho aí. Eu passei por uma situação que foi uma rasteira da vida.
Puxa, quem não tem rasteira da vida, gente? Passei por um trauma muito grave e eu digo que eu beijei a lona, né? Eu fiquei num grau de depressão pós-trauma onde não tinha mais sentimentos. Ter tristeza já seria uma coisa boa. Eu estava num grau de amortecimento em que eu virei um zumbi. E foi, acho providência divina mesmo, que eu encontrei terapias, modalidades novas de terapia, que eu consegui sair. E a partir dali eu passei a ser um obcecado em estudar terapias e fazer muita terapia. Eu fiz mais de 1000 horas de terapia, de várias terapias e retiros, enfim. Isso tudo, na verdade, me trouxe um conhecimento muito mais profundo do que todos os doutorados e carreira acadêmica e 162 artigos que eu publiquei. Um conhecimento na origem, na fonte, né? Atravessando essas dores e entendendo como fazer isso com os melhores recursos que a gente tem, que a humanidade descobriu, né? Legal. Nós vamos para o intervalo, a gente vai voltar e mostrar aí como que esse aplicativo, como que as técnicas curaram a mim, também a ele, e ele criou um legado para o mundo, que é esse aplicativo que foi em primeiro lugar da Google Play 2019. Nós vamos pegar as 3 melhores histórias de pessoas que estão passando, melhores não, que estão passando por dificuldades, para a gente também dar 3 assinaturas desse aplicativo. Vamos para o break e já voltamos já. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. E voltamos com Saúde e Bem-Estar, com Marcelo Menino, falando sobre depressão e quais são as técnicas que foram criadas pelo criador do símbolo, neurocientista. Por isso neurocientista, né? Neurocientista, ele estuda isso. E aí ele passou por depressão, criou um legado para o mundo. E você falou que aí a gente chega na lona, que é não sentir nada. Eu lembro de uma música que mexe comigo. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Com tantos sentimentos deve ter algum que sirva. Eu cheguei num grau tão grande que eu não sentia nada. Eu queria sentir alguma coisa, que viesse uma raiva, pelo menos sair da cama. Que viesse alguma coisa. Não vinha nada. Era uma ausência de todos os sentimentos, cara. Quando eu lembro disso, eu não acredito no que eu passei. E como que a gente faz para sair disso e como o símbolo pode ajudar a gente nas técnicas que você também trabalhou para poder fazer? O primeiro entendimento que eu acho que é importante só dizer é que a depressão ela é uma reação normal a eventos anormais da vida. É uma reação. Ou seja, o organismo ele reage dessa maneira e cria essa depressão em decorrência de situações anormais da nossa vida, situações aberrantes da nossa vida. E a gente vem num mundo, numa humanidade muito adoecida. A nossa comunidade, o jeito como seria a natureza humana para ser vivida está muito distante do que a gente vive hoje. Por isso que tem aumentado cada vez mais, principalmente em jovens.
Então, e boa parte dessas então, são situações ruins que nos acontecem, né, que nos ferem, e também coisas boas que faltaram. Por exemplo, falta de amor, falta de atenção, falta de acolhimento, né, falta de estímulos positivos, né? Então, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, por mais que a depressão seja um transtorno e a pessoa está refém dessa história, ela não está estragada. Ela não está estragada no sentido de que ela é falha. É uma reação normal. Outras pessoas que tivessem passado por situações semelhantes também provavelmente estariam desenvolvendo quadros de muito sofrimento. Alguns podem talvez desenvolver depressão, vão desenvolver alcoolismo, ou vão desenvolver uma doença física grave, entende? Mas assim, o que eu quero trazer com essa fala é que é para a gente entender que a humanidade, a vida como ela está acontecendo, ela nos provoca muitos sofrimentos. Isso não é errado, então não é errado, eu estou errado com depressão. O meu organismo está tentando lidar da melhor maneira possível com isso aí. Então são esses eventos que estão sendo carregados dentro de mim, que me quebraram na autoestima, que me racharam, Meu Deus, que precisam ser restaurados. E a grande novidade, eu acho, que é de uma libertação absurda que acontece, e que é o que eu apliquei com você, eu já estava aplicando nas técnicas com você quando eu te conheci, porque eu já tinha recebido essas técnicas e me desenvolvi nelas, é você olhar para esse passado, aonde o passado bateu. Quais são as cargas do passado, Deus. as sobrecargas. E às vezes bate 3 vezes assim, ó, no mesmo lugar. Exatamente. Aí você fala, eu sou um fracassado, eu não vou dar certo, e se eu morrer, para mim é uma benção. E essas 3 situações que você acabou de falar, que podem ser 12, podem ser 50, são memórias. Sim. Elas são cargas, sobrecargas, pesos que a gente carrega. Então, se a gente vai naquela memória, entra em contato com ela e habilita os recursos do nosso organismo para conseguir ir debulhando isso, digerindo, elas vão sendo dissolvidas. E ao se dissolver, toda a sua fisiologia vai se reorganizando e vai habilitando de novo a capacidade de sentir. E primeiro vai sentir as emoções negativas, sim. Sim. Só que ao passar por essas emoções negativas, elas se resolverem dentro de você, vem o sol, vem a luz. Um princípio importante para entender do tratamento é: você não precisa criar emoções positivas. Elas são da nossa estrutura básica. Nós nascemos com a capacidade dessa luz, nós temos essa luz. A gente só precisa desobstruir a luz. A gente não precisa criar a luz dentro de nós. A luz da vida, a luz da emoção, a luz de Deus, a luz está dentro de nós. A gente só precisa tirar o que obstruiu ela, as nuvens. Se você está aqui, vamos dizer, 2 da tarde e está escuro, é porque tem nuvens ali atrapalhando. O que vai fazer? O que vai voltar? O que vai trazer a luz de novo? É dissipar as nuvens. Então, essas técnicas fazem com que se possa dissipar essas nuvens, por mais carregadas que sejam, por mais escuras e densas. E essas nuvens precisam ser sentidas, leia-se choradas. Esse aplicativo veio da sua história de depressão e você criou também a parte gratuita, né? Que ela tem o SOS emocional. Uhum. Fala um pouquinho sobre essa parte, que às vezes a pessoa que está precisando... A primeira coisa ao fazer o aplicativo, você faz preenche uma escala, né, que chama um questionário, e ele dá um perfil muito preciso dos seus pontos fortes e fracos. Essa escala levou 10 anos de pesquisa, enquanto eu era professor e pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul, para ela mapear a mente com muita precisão, e daí você sabe, aqui que está o problema. Só isso já tem um ganho terapêutico enorme. Aí até as pessoas dizem assim, uau, esse negócio me conhece mais que a minha mãe. Entre os comentários que tem nas lojas, né? Como é que esse negócio me conhece tanto, né? Eu só respondi algumas perguntinhas para eles. Esse é o poder do Big Data. A gente fez um Big Data de
né, sobre mente humana, e a gente chegou nessa escala. Então, ali, o primeiro ponto é esse. Depois você tem uma sessão gratuita da sua dor principal. Vamos dizer que seja ansiedade, que seja desânimo, né? Então, você tem lá a série de ânimo. Abalado. Então, você tem uma sessão daqui a série de sessões, e você tem o SOS, que são as técnicas para você logo sair de um estado emocional mais sofrido. E ali você consegue já ter uma boa recuperação, ter um diário emocional também para você se acompanhar mesmo. E o diário emocional é uma prática que fala um pouco, mas escrever dia a dia sobre o que aconteceu na sua vida, de ruim, de bom. Você está entrando em contato com as emoções e elas estão acontecendo, estão movimentando. E no final ainda pergunta, qual é o aprendizado do dia? Você reflete. Opa, só essas pequenas práticas já fazem as pessoas mudarem, fazer uma subida de bem-estar e de consciência muito grande. Então, olha que interessante, né? A gente poder pegar os problemas, né? Aprender da vida, se permitir também se transformar, usar os dons que Deus deu, né? Para a gente poder também criar coisas e ajudar pessoas. E a gente sabe, né, hoje, quando a gente ajuda alguém que tem algum problema de depressão ou ansiedade, ou eu, na minha limitada, né, eu sou mais empresário, não sou parte psiquiatra, sou mais empresário, eu poder ajudar os colaboradores, fazer as coisas, a gente se sente energizado e uma missão de vida, né? Então, a gente percebe muito claro isso, Diogo, desde quando eu te conheci, também a premiação aí da Google Play, né? A Apple Store também, né? Vocês ficaram entre os 3 melhores, né? Teve uma fase. E a Apple Store tem uma coisa meio impressionante, que a nota é 5.0. Certo. Com 60 mil avaliações. Né? Eu nunca vi, até hoje, também me mostrem um aplicativo com mais de 50 mil validações, 5.0. E nós vamos pegar, você está aí com a foto, o QR Code do WhatsApp do programa. Já é o WhatsApp para dar pessoalidade, tá bom? Vai direto para mim. E identificando essas histórias, nós vamos dar 3, tá bom? Assinaturas durante um ano. Então você talvez é mãe, seu filho não está agora, está na cama, ou um marido, ou alguém que está em depressão profunda. Não desista. Esse aqui é o programa Saúde e Bem-Estar, mas devia chamar hoje Esperança e Bem-Estar. Porque a esperança está vindo aqui. Eu me sinto muito honrado e muito grato por fazer parte dessa história, por ter te conhecido. Minha família ama você de paixão pelo que você criou. E você, meu pai, lembro que depois de uma semana, você pediu para falar com meu pai também. Nós estávamos numa sessão, na época era Skype, né? Ele mora em Porto Alegre. Ele falou, não sei o que você fez com o menino, mas ele saiu da cama. E depois nós tivemos uma outra jornada. Como eu mostrei essa foto, era 2014. Quando minha namorada bateu e minha esposa, então a gente veio fazendo um trabalho. E não só meu rosto, meu jeito mudou, minha mente mudou, a minha empresa mudou. Quando eu me permiti sentir que era a coisa que eu queria fugir. Quando eu busquei ajuda, ou seja, meu ego saiu de lado e a coragem apareceu. Exato. E hoje eu tenho um amigo que a gente consegue comer uma carninha junto, um churrasco e comemorar a vida. Que bom que eu estou em São Paulo, que agora ficou mais fácil também, né? E eu quero também dar uma frase última de mensagem de esperança. Isso, vamos também, fechar. Isso. Por trás de toda dor existe uma bênção. E o que a gente está vivendo aqui é a bênção que a gente descobriu ao resolver, ao se libertar das dores que a gente trazia. E é mesmo. Se eu não tivesse aquela profunda dor, eu não teria hoje a bênção de ter te conhecido e ter sido uma pessoa melhor, porque eu me transformei em uma pessoa melhor em função do que a vida me deu. Você não está melhor do que estava antes de adoecer? Antes de adoecer. A doença é muitas vezes o despertar para uma vida gloriosa que está por vir, contanto que a gente tenha coragem de seguir esse caminho. E isso pode acontecer com quem está passando uma depressão. Deixa eu apertar sua mão. Querido,
Obrigado. Um grande abraço. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, Dr. Diogo Lara, neurocientista, criador do símbolo. Um beijo no coração de vocês e não percam a esperança.